Senhor, amados, nós estamos juntos nesse dia que nos deu o Senhor, para mais um encontro de ensino e aprendizado. Nós estamos começando o trimestre novo, novo assunto, novas discussões, novo conhecimento. Este é o nosso trimestre. Vamos estudar sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. Vamos falar de milagres, de ensinamentos, de promessa da vida eterna, pelo olhar de João, partindo da perspectiva do Evangelho de João. A nossa editora oferece um livro de professor, uma revista de professor. A minha, por escolha, é essa maior, por causa do problema visual, eu me adequo melhor a esta revista maior. Nós temos a revista do aluno e ainda temos um livro de apoio, escrito pelo autor da revista, com um pouco mais de conteúdo para nosso conhecimento e também para guardarmos, esse material tão precioso de uma forma melhor. Então, o que temos hoje é uma lição sobre João, o discípulo amado. Para começarmos o Evangelho de João, nós vamos então estudar a pessoa de João, Quem foi João? E nós estamos então iniciando esse trimestre que promete muito. É um trimestre muito relevante, porque estudar os evangelhos de uma forma geral e estudar o evangelho de João em particular é muito enriquecedor e é maravilhoso. Então, hoje a nossa lição de número 1 tem por título João, o discípulo amado de Cristo. O textual encontra-se em João, no capítulo 13, versículo 23, que diz: Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no peito de Jesus. E a verdade aplicada diz: pela revelação das Escrituras e pelo poder do Espírito Santo, vivamos no presente século como referência de amor a Deus e ao próximo. Esta lição, esta primeira lição do trimestre, tem por objetivos saber que seguir Jesus gera transformação de caráter. Ressaltar a fidelidade de João como discípulo de Jesus e reconhecer que a caminhada com Jesus gera maturidade em amor. O texto de referência encontra-se em Mateus 4 e João 21. Mateus 4 são os versículos 21 e 22. Também João 19. João 19 são os versículos 26 e 27. E João 21 é o versículo 7. Vamos ler. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco, com seu pai Zebedeu, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e o seu pai, seguiram-no. João 19, 26 e 27. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. João 21, 7. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com uma túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. Esta é a página de introdução da nossa lição de hoje. Tudo que nós discorrermos a partir de agora tem essa página inicial como fundamento, como base de toda a nossa fala. Então, para começarmos a nossa discussão no dia de hoje, eu convido você a orar comigo. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus eterno, Deus santo, Deus justo, Deus bom, Deus maravilhoso.
em cuja presença nós estamos desde o dia em que aceitamos ao Teu Filho Jesus Cristo. Nós estamos aqui, Senhor, diante desta palavra, diante dessa instrução para a fé, e nós vamos debruçar sobre esse conteúdo que a revista nos traz para analisarmos, refletirmos, internalizarmos para poder aplicar na nossa vida. Fala, Senhor, porque os teus servos estão ouvindo. Instrui a nossa mente para que a grande mudança seja efetuada em todo o nosso ser pelo teu Espírito Santo. Nos oriente em tudo e receba, Senhor, o nosso estudo, o nosso empenho produtivo, o nosso interesse, a nossa dedicação, como aroma de cheiro suave no trono da tua glória. E assim oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para começar, eu quero dizer para vocês que eu comecei também minha catada nos meus livros e correndo atrás de uma bibliografia mínima para poder respaldar as nossas discussões durante esse trimestre. Então, eu fui de livros mais recentes a livros mais antigos. Por enquanto, eu me mantive apenas naquilo que eu tenho na minha biblioteca particular, para depois estender isso, comprando novas obras, adquirindo outras através de outros meios eletroeletrônicos. Eu tenho um livrinho antigo do Darby, está até esse aqui é bem antigo mesmo. Essa produção do Darby aqui, foi impressa em 1986, em Lisboa, mas a obra em si, ela é do século passado. Então, o que nós temos é uma obra antiga do Darby sobre os evangelhos de Lucas e João. Nós temos aqui obras mais recentes, atualíssimas inclusive, do pastor Hernandes Dias Lopes, que nos traz um comentário bem extenso do Evangelho de João e um comentário também muito bem montado sobre as cartas joaninas, a primeira, segunda e terceira carta de João. Nós temos aqui de Elmer Tous, editado pela Chamada da Meia-Noite, este livro sobre o Evangelho de João. É um livro voltado para nos instruir num aprofundamento mais satisfatório com Jesus Cristo, e nós conseguimos isso nos relatos de João. E o Elmer está fazendo esse apanhado bem geral, bem aprofundado deste Evangelho. Outro livro mais antigo, um comentário antigo de Frank Peck, esse comentário bíblico dessa editora, deixa eu ver aqui, editora Vida Cristã. Ele é um comentário que foi editado pela primeira vez em 1983. Esses livros da década de 80, eles estão há mais de 40 anos distante de nós, Esse aqui de 83 está há 42 anos da sua publicação. Mas são comentários bíblicos, esse aqui é um pouco mais exegético, faz muita análise de versículo a partir do texto original grego. Então, esse comentário antigo de João também é bem instrutivo e relevante para nós. Mas para estudarmos o Evangelho de João, nós vamos nos defrontar com uma questão principal sua, que é a cristologia. A visão cristológica de João, ela é ampla, ela é abrangente, ela é central. João se dedica a pensar a pessoa de Jesus Cristo. Ele vai defender isso de uma forma não somente aprofundada, mas também simplificada e que nos ajuda muito a entender quem foi Cristo. E para estudar esta cristologia, não apenas em João, mas nos evangelhos, para ter essa visão mais abrangente do Cristo do Novo Testamento, nós vamos estudar esse livro, que foi inclusive apoio de revista de escola dominical,
Jesus Cristo, o maior personagem da história do Bispo Manuel Ferreira. Foi uma lição de escola dominical de 2016, onde o Bispo Manuel Ferreira também escreveu uma revista sobre o Evangelho de João, mas a centralidade da revista foi a pessoa de Jesus Cristo. Então, aquilo que o Bispo Manuel Ferreira escreveu em 2016, né, quase aí 10 anos antes, está servindo também para nós como aporte para o nosso estudo desse trimestre. Pastor Ezequias Soares, nesse livro específico sobre Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo, também ajuda, complementa e nos traz aí algo substancial para pensarmos esta questão cristológica, a centralidade de Cristo nos evangelhos. E William Lane Craig, um apologeta cristão, ele escreveu O Jesus dos Evangelhos, Mito ou Realidade. Esta é uma obra apologética para pensarmos a pessoa de Jesus Cristo fora dos estereótipos, fora das pesquisas atuais, fora da visão moderna, dando esse mergulho nos evangelhos para poder tirar de lá a essência da defesa da nossa fé, de que Jesus Cristo não é mito, ele é realidade. Não apenas a nossa realidade, mas uma realidade para o mundo todo. E quanto antes o mundo entender isso, melhor. Vejamos aqui então, temos todo esse aparato, todos esses materiais. Irmãos, isso aqui não é nem o mínimo. A gente nem arranha a casca de trazer esses materiais para fora, de folhear, de ler alguns trechos maiores, mas são coisas que nós precisamos fazer. Se nós conseguirmos nos debruçar sobre esse material, se nós conseguirmos estudar o texto que é produzido semanalmente na nossa igreja para servir de suporte para a lição da semana, eu garanto para vocês que nós teremos o necessário para pensar essa questão com propriedade, com aprofundamento. Então, vamos seguir adiante? A introdução diz: nessa lição estudaremos a caminhada do jovem João, filho de Zebedeu, discípulo e mais tarde apóstolo de Jesus. Descrito como discípulo amado, João viveu até a avançada idade. Depois de receber de Deus a revelação do livro do Apocalipse, ele também ficou conhecido como o apóstolo do amor. O que essa introdução está dizendo para nós é que o Evangelho de João ele se apresenta para nós trazendo aí um conteúdo muito rico, muito diversificado, muito relevante para a fé cristã de todos os tempos. Mas por trás da escrita existe o evangelista. Por trás da escrita existe o escritor, que foi divinamente inspirado para trazer à existência o pensamento de Deus, para poder fixar memórias, para poder reproduzir ensinamentos recebidos do próprio Cristo. Então, nós precisamos partir dessa premissa de que os evangelhos foram escritos tendo em vista 4 grupos de pessoas do primeiro século. Aí você pensa, não bastaria um? Por que 4? Qual é a necessidade de se ter 4 evangelhos? Era um mundo em ebulição, em grandes transformações, vivendo momentos complicados. E os cristãos espalhados pelo vasto império greco-romano tinham também algumas características. E então, esses diferentes evangelhos foram direcionados, escritos para diferentes pessoas dentro do cristianismo nascente. Você olha, por exemplo, para o Evangelho de Mateus, um evangelho escrito para judeus. Ele vai apresentar Jesus como Messias e Rei, porque essa era a esperança judaica. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito para os romanos, os crentes em Roma, os crentes espalhados por todo o Império Romano, apresentando Jesus como um homem perfeito,
Essa era a cultura da época no mundo greco-romano. E é esse homem perfeito que foi apresentado a partir do Evangelho de Marcos. Lucas escreveu aos gregos, mas muitas das vezes, quando a Bíblia utiliza essa expressão gregos, está se referindo também aos gentios, a todos os não-judeus. E também ele tem aquele toque especial para alcançar os pagãos, os não cristãos. Ele apresenta Jesus como um conquistador poderoso e também como um servo humilde, um servo sofredor. Já João vai escrever para os cristãos diretamente, com profundidade. O seu alvo é certeiro. João escreve para crente, e crente de todos os tempos e lugares, mostrando a verdade que Jesus Cristo é o Filho de Deus, 100% homem, 100% Deus. Então, essa lição específica, a lição de número 1 deste trimestre, ela se dedica a pensar neste homem João, que está por trás da escrita não só do Evangelho de João, mas de 4 outros livros do Novo Testamento, as cartas joaninas, 1ª, 2ª e 3ª, e também o livro do Apocalipse. E a gente vai estar refletindo a respeito desse personagem relevante antes de entrarmos no conteúdo do seu Evangelho. E nós, então, passamos aí ao primeiro ponto que chama a nossa atenção para o João jovem, para o filho de Zebedeu. Tópico 1, o jovem João, filho de Zebedeu. João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, foi um dos 12 apóstolos de Jesus. João e Tiago eram pescadores, estavam reparando as suas redes de pesca quando foram chamados por Jesus. Os dois deixaram tudo imediatamente ao ouvir a voz do Mestre, inclusive seu pai, e passaram a seguir Jesus. Isso está registrado em Mateus capítulo 4, versículo 22. Bem, o que nós vemos nessa atitude espontânea e pronta de seguir Jesus mostra o desprendimento que João e seu irmão Tiago passaram a agir, uma vez que eles deixaram tudo. E aí nós vamos ver que, com essa atitude exemplar, quem cedo se entrega para o trabalho na seara do Mestre, elegendo prioridades, deixando para trás coisas realmente que às vezes prende nesse mundo, mas não são tão relevantes. Quem cedo entende isso, quanto mais rápido nós entendemos isso, mais uma vida longa teremos de plantio e colheita, e certamente isso é grandemente recompensado. Se você ler, também na antiguidade, no passado de Israel, o salmista no Salmo 71, os versículos 5 e 17, ele vai declarar: Tu és a minha esperança, Senhor. Tu és a minha esperança e a minha confiança desde a minha mocidade. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade. E até aqui eu tenho anunciado as suas maravilhas. Jesus alcançou João na sua juventude. E João também, da mesma forma que o salmista, foi ensinado por Deus desde a sua mocidade e passou a sua vida inteira anunciando as maravilhas. Uma coisa que nós precisamos pensar a respeito desse jovem apóstolo é que ele viu ou ouviu falar a respeito de cada um dos seus outros companheiros de discipulado, de apostolado, serem martirizados das piores formas possíveis, e somente ele ficou para contar a história. E isso não foi na sua velhice, foi ainda no início do seu ministério. O martírio dos apóstolos de Jesus não demorou muito a começar a acontecer depois do estabelecimento da igreja cristã. Não deve ter sido fácil conduzir um ministério de evangelização e plantação de igreja enquanto todos os outros
que receberam a mesma missão estavam tombando no campo de batalha. E tudo isso em meio a muito sofrimento. As informações que chegam até nós através dos escritos, dos registros, é que os apóstolos, eles trocaram a vida pela glória. Eles trocaram o que não podiam guardar pelo que não podiam perder. E assim foi a vida de todos eles, seguindo aí de uma forma desprendida, voluntária, abnegada, altruísta, fazendo o que Deus mandou fazer da melhor forma possível, sabendo que estavam investidos de autoridade divina. Eles viveram plena e absolutamente à disposição do Senhor. O item 1.1 e o item 1.2 trazem algumas características dos filhos de Zebedeu, e a Bíblia diz que eram 2 jovens impetuosos e receberam o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Esses 2 jovens impetuosos, que foram chamados de filhos do trovão, eles agregaram no ministério de Jesus Cristo, também com as suas particularidades. Isso porque Jesus não dispensa ninguém na sua obra pelo jeito de ser da pessoa. Ele trabalha com cada um dentro daquilo que ele pode oferecer. E aí o próprio Senhor vai dando graça à pessoa de reconhecer suas falhas, seus defeitos, os seus problemas de relacionamento, de convivência, de personalidade, e vai então, quando a pessoa vai se abrindo ao Evangelho, vai sendo transformado de glória em glória. O 1.1 da nossa revista diz que João esteve presente em eventos marcantes da vida de Jesus. Era, sim, um jovem impetuoso, motivado, desprendido, e onde ele pôde estar presente juntamente com Jesus, ele esteve. No 1.2 diz que, ao selecionar seus 12 discípulos, o mestre não deixou de fora os filhos do trovão, apesar de serem filhos do trovão. Os filhos de Zebedeu foram assim chamados devido à sua personalidade impulsiva e forte. Como é difícil trabalhar com essas pessoas. Como é difícil no dia a dia, no cotidiano de uma igreja, você ter diante de você pessoas impulsivas, pessoas de personalidade muito forte, pessoas que realmente ainda não estão totalmente transformadas pelo Espírito Santo para exercitar o domínio próprio. Mas Jesus não abriu mão deles. E isso deveria ser uma lição para nós. E uma lição também para quem tem esse tipo de temperamento. Uma pessoa assim pode ser muito útil, pode agregar muito para a obra de Deus, mas também precisa aprender a segurar a sua onda, porque as coisas não giram em torno das pessoas, as coisas giram em torno do reino, da obra do Senhor. Então, nem sempre eu vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, nem sempre eu vou me conduzir de acordo com aquilo que eu acho, por mais impulsivo que seja, né? Então, o que nós temos aqui é que João esteve presente em eventos marcantes na vida terrena de Jesus, e esta impetuosidade dos filhos de Zebedeu se manifestou em diferentes momentos. Tanto João quanto seu irmão foram chamados de filhos do trovão. E, possivelmente e justamente por causa do temperamento deles, da personalidade. Por que trovão? Para que um trovão aconteça, algumas coisas precisam de acontecer anteriormente. Precisa primeiro ter acontecido uma poderosa descarga de corrente elétrica, que nós conhecemos como raio. Depois, vem aquele brilho intenso, aquela luz forte, que nós conhecemos como relâmpago. E somente alguns segundos depois,
ouve-se o trovão. E você tem aí um pequeno atraso entre o trovão e o raio, justamente porque o som ele não se propaga na mesma velocidade que a luz. Mas o trovão em si mesmo, ele é menos perigoso e ele causa menos problemas do que o próprio raio que o antecede. Ele é apenas o som que resulta da expansão do ar causada pelo raio. Nesse caso, ser apontado por Jesus como filho do trovão, por sua personalidade forte e não controlada pelo Espírito Santo, é infinitamente menos problemático do que ser reconhecido como alguém que pode negar Jesus, que pode trair Jesus, que pode provocar mais danos na obra, justamente porque as suas atitudes às vezes podem vir como um raio na igreja e trazer problemas seríssimos. Veja que Tiago e João, essa palavra para aramaica, para trovão, é Boanerges. Tiago e João eram Boanerges, ou seja, eles eram carregados de energia. Eles eram explosivos, barulhentos, fortes, impactantes, com um espírito combativo e um potencial muito grande para atingir a vida das pessoas. Essas eram as suas características aparentes. E mesmo ao lado do Senhor, a força da personalidade desses rapazes às vezes explodia com um impacto negativo, mas Jesus não deixou eles para trás, não deixou essas características que eles tinham ser um empecilho para a obra. Se você lembrar, eles queriam que fogo do céu caísse sobre os samaritanos que se recusaram a hospedar Jesus. Se você lembrar também, eles interceptaram um homem que estava expulsando demônios em nome de Jesus, porque não fazia parte do grupo dos 12. Mas tudo isso não impediu que eles tivessem um ministério profícuo, um ministério rentável, um ministério primoroso. Eles só precisaram ser lapidados, burilados pelo próprio mestre. Na caminhada de João, ele vai de filho do trovão para apóstolo do amor. Então, não é uma caminhada simples de um dia, mas foi a caminhada dele que ficou registrado aí para ensino nosso. 1.3 traz um ponto interessante para nós pensarmos. Em sua juventude, o jovem João, filho de Zebedeu, tomou algumas atitudes muito exclusivistas, muito radicais, muito reducionistas. E aqui a lição nos fala sobre o perigo de alguém se achar superior. João era um homem intenso na sua fé. Certa vez, quando Jesus e seus discípulos peregrinavam pela Galileia, João disse ao mestre que um homem estava expulsando demônios pelo poder do seu nome. Mas eles o proibiram de fazer isso, porque não era um dos 12 discípulos. Convém notar que a postura adotada por João estava equivocada. Isso trata também de um alerta para os nossos dias sobre a tendência de diminuir ou desprezar ministérios cristãos exercidos por outras pessoas. Essa atitude não granjeou a simpatia de Jesus, que o advertiu dizendo para não o proibir, porque se ele estava fazendo em nome dele, estava fazendo a coisa certa. O problema é que quem não é por ele, quem não está com ele, quem não está fazendo em nome dele. Jesus diz que quem não é contra ele, é por ele. E o oposto também é verdadeiro. Então vejamos. O versículo em Marcos 9,39 diz: E João respondeu dizendo: Mestre, vimos que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue. E nós lhe proibimos, porque não nos segue. Se achar superior,
sempre, sempre vai ser um perigo, independentemente do tempo ou do lugar. E isso não condiz com a pregação do Evangelho. E o que nós vamos ver no nosso cotidiano como igreja é que às vezes nós vamos encontrar muito desse jovem João em alguma postura de pessoas, até mesmo obreiros velhos, que se endurecem em torno de um sistema, de uma denominação, de um exercício de poder, e isso limita a sua visão do todo. E aqui diz, porque não estão conosco, não são dos nossos. Porque não agem como nós, não são de Cristo. Porque eles têm os dons que nós não temos, não são dons do Espírito Santo. E por aí vai. Isso vai gerando um embate feroz entre os que se dizem membros do corpo de Cristo. Isto envergonha o Evangelho. Isso traz consequências desastrosas para a vida cristã na prática. Às vezes, não está entre nós, na nossa comunidade de fé, na nossa igreja local, mas é tão de Jesus Cristo como nós somos, está fazendo a obra como nós estamos fazendo, nos resta respeitar, porque nós não sabemos exatamente o que o outro está fazendo e como, qual é a motivação do seu coração. Jesus de pronto corrigiu e disse, não o proíba. Ninguém há que faça milagre em meu nome e logo passa a falar mal de mim. Irmãos, apenas Jesus conhece o coração e as motivações de quem está fazendo a obra dele. Apenas ele pode julgar ou pode impedir que determinadas coisas sejam feitas. João era um homem intenso em sua fé, mas ainda lhe faltava o refinamento do Espírito Santo e a visão alargada para compreender que eu não sei exatamente quem está servindo a Deus e quem não está. Colocar objeção, lançar sombra no trabalho do outro, pode parecer certo aos olhos de quem está liderando ou está seguindo o líder, mas também pode estar completamente equivocado. Mateus 7, 1 e 2 diz, não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Na época dos inícios da igreja, houve um membro do Sinédrio chamado Gamaliel. E quando Pedro e João foram aprisionados e quando os cristãos começaram a ser confrontados com a sua fé e começaram a ser perseguidos e a sofrer maus tratos, Gamaliel deu um conselho que está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, os versículos 34 e 38. Enquanto eles estavam debatendo o que faria com os discípulos, um certo fariseu chamado Gamaliel se levantou no conselho. Ele era doutor da lei, ele era venerado por todo o povo, e ele mandou que, por um pouco, levasse para fora os apóstolos, que estavam ali sendo julgados. E depois aconselhou o sinédrio a tomar cuidado com aquilo que iria fazer. Ele disse, agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os. Porque, se esse conselho, essa obra é de homens, vai se desfazer. Mas, se é de Deus, vocês não poderão desfazê-la. E precisa tomar cuidado para que não aconteça de vocês serem achados combatendo contra Deus. Esse realmente é um bom conselho. Nós precisamos deixar de mão porque Deus está vendo. Deus permitiu. Deus sabe. Se o negócio não for de Deus, não vai vingar. É fogo de palha. É apenas por um período de tempo que só Deus sabe quando. Mas se for de Deus e nós estivermos fazendo objeção, colocando entrave, trazendo dificuldade, aí nós vamos estar combatendo contra Deus. É sobre isso, irmãos. Quanto do João
jovem, nós precisaremos de expor até aprendermos com Cristo as palavras dele. Vamos olhar para dentro de nós mesmos e vermos se tem um João jovem aí, sedento por tomar atitudes rápidas, apressadas, para poder impedir que o outro faça alguma coisa que eu julgo que não é da alçada do outro fazer. Veja bem, a pessoa que João encontrou não fazia parte do grupo seleto dos 12, mas havia sido tocada por Cristo, estava disseminando a obra do Evangelho, e impedi-lo por não estar andando com eles foi contra o próprio ensinamento do Mestre. Que lição, hein? Que aprendizado muito, muito importante esse. E passamos ao segundo ponto da nossa lição. É um ponto que toca agora, ainda nesse João jovem, na questão do quanto ele foi amado, do quanto ele amou, do quanto ele foi amado. E nós vamos ver nesse tópico 2 que João mantinha um relacionamento estreito com o Mestre, ele foi impactado pelo Mestre, porque ele ouvia o Mestre. Essa é a tônica desse tópico 2. E nós lemos aqui na introdução dele que o amor de Jesus contagiou João de tal maneira que ele passou de filho do trovão a apóstolo do amor. Jesus amou João com um amor acolhedor, justo e bom, como era próprio dele. Nós não sabemos o que Jesus viu em João, distinguindo-o dessa forma, mas ele viu. Seja lá o que for que Jesus viu em João, ele viu e se encheu de um afeto fraterno por ele. O discípulo a quem Jesus amava, segundo João 13, 23, se tornou então o apóstolo do amor. A esse discípulo amado são atribuídos 5 livros no Novo Testamento: o Evangelho de João, as 3 epístolas joaninas, 1, 2, 3 de João, e o livro do Apocalipse. Ninguém escreveu sobre o amor de um modo tão tocante e aprofundado como ele, principalmente nas suas cartas. Sim, os outros apóstolos também escreveram muito sobre o amor, mas João, ele foi amado. João, ele foi tocado pelo amor e ele desenvolveu todo o ministério sobre essa base serena, essa base fraterna, essa base amorosa deixada por Cristo na vida dele. Bem, com relação a esse ponto, nós passamos agora juntando também o 2:1 e o 2:2, porque o 2:1 diz João e o Mestre, aí fala do relacionamento de João com o Mestre. E o 2:2 fala que nesse relacionamento de João com o Mestre, ele foi impactado pelo amor do Mestre. Aí aqui vai dizer para a gente, João solidificou sua amizade com Jesus, destacando-se por sua proximidade com o Mestre, bem como Pedro e Tiago. E aqui diz também no 2.2, João era ainda bem jovem quando passou a seguir Jesus, de quem se tornou amado. Quando nós olhamos para esse grupinho bem reduzido, bem seleto dos 12, entre esses 12, 3 se destacam João, Pedro e Tiago. E eles formavam o círculo mais íntimo de Jesus e participaram de alguns eventos marcantes, apenas os 3, Jesus e os 3, a ressurreição da filha de Jairo, a transfiguração, apenas eles estavam lá para ver, apenas eles presenciaram a agonia de Jesus no Getsêmani, e nós vamos ver que a complexidade desses momentos exigiu uma companhia seletiva e eles atendiam à necessidade do momento. Eles foram divinamente escolhidos para compartilharem desse momento de extrema fé, de extrema glória e de muita sensibilidade.
Mas entre os três havia um. João era o mais íntimo de Jesus. E não é sem motivo que ele é reconhecido como discípulo amado. Foi João que se inclinou sobre o peito do Mestre, na última festa pascal, que também foi a primeira ceia do Senhor. Foi ele que acompanhou Jesus ao seu julgamento quando os demais discípulos fugiram, isso está em João 18,15. De todos os apóstolos, ele foi o único que esteve ao pé da cruz para receber uma mensagem de Jesus antes de expirar. Ele foi designado para cuidar de Maria após a morte de Jesus. Depois da ascensão de Cristo, ele se tornou um dos grandes líderes da igreja de Jerusalém. Não existe, como eu já disse anteriormente, não existe explicação para estas escolhas. E quando nós olhamos para o passado bíblico, nós vamos encontrar outras escolhas parecidas com essa, que não tem uma explicação lógica. Por exemplo, por que Deus escolheu a tribo de Levi para serem uma tribo especial, consagrada, separada, para oferecer serviço divino, para estar à disposição do tabernáculo, para cuidar das coisas sagradas? Não sabemos. Mas o certo é que João escolheu o Mestre. E ele escolheu deixar tudo para seguir Jesus. E Jesus o escolheu para ser receptáculo do seu amor, o que abre um precedente para todos nós. Nós podemos escolher Jesus, devotar a ele o nosso amor desinteressado, e ele que tem nos amado com um amor eterno, vai responder a esse amor, vai nos conduzir amorosamente pelas sendas dessa vida, porque é isso que ele é amor. E aí, tornar-se cristão também significa ter esse relacionamento transformador com Jesus Cristo, e o que advém desse relacionamento com o divino é amor, é graça, é misericórdia, é socorro, é ajuda, é refúgio em todo o tempo da nossa caminhada, em quaisquer situações. Os cuidados de Deus vão sobejar sobre a nossa existência. Ele nos ama. Ele cuida de nós. Ele está à nossa disposição. Ele se inclina para ver o que se passa no mundo dos homens. E até do monturo ele retira aquele que está necessitado para o fazer assentar com os príncipes. Resta-nos considerar todas estas coisas em nossos corações e responder com obediência, santo temor e também muito amor ao nosso bom e maravilhoso Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Bem, o amor é um caminho. É um caminho. É um caminho que nós adotamos durante a nossa jornada de fé. E é um caminho que nós fazemos caminhando. Ou seja, nós vamos aprendendo e vivendo esse amor dia após dia. E viver em amor é uma conquista diária, é produto de uma vida santa que não foi contaminada por situações que interferem na nossa intimidade com Deus. E quando se chega ao ponto de amar como diz as Escrituras, isso se torna um dos maiores sinais da espiritualidade cristã genuína, ativa. Quando se fala em amor e cristianismo, do amor de João por Jesus e do amor de Jesus por João, é exatamente disso que se está falando. Ok? 2.3, João ouvia o Mestre. Quem ama ouve, né? João ouvia o Mestre. Aqui diz, João seguiu, amou, imitou seu Mestre, de quem se tornou amigo próximo. João seguiu, amou e imitou seu Mestre. Ele se tornou amigo próximo de Jesus porque seguiu, amou e imitou.
E aí não importa quantas têm sido as dificuldades vividas na sua juventude, os tropeços, as atitudes impensadas pelo seu temperamento, a sua personalidade forte, ele seguiu, ele amou e ele imitou o seu mestre. E aí passou a posteridade como o apóstolo do amor. Desde o momento que o ouviu e atendeu ao chamado do Senhor Jesus para ser o seu discípulo, a sua vida passou por um revés de transformação contínua que fez dele um grande homem de Deus, um instrumento útil, um vaso idôneo para a glória de Deus. Bem, João ouviu o mestre e ouviu com atenção, ouviu com interesse, ouviu com fé, ouviu com disposição para obedecer. Ele acolheu o conteúdo da mensagem de Jesus e continuou ouvindo ela por toda a sua vida. Isso foi o motor por trás da sua transformação. Ele ouviu o seu mestre. Você está ouvindo o seu mestre? Você tem ouvidos para ouvir? Então ouça. Por esse motivo, ele tinha o que dizer, porque ele ouviu, porque ele aprendeu, porque ele amou, porque ele imitou, ele tinha o que dizer e passou a testificar, a anunciar, a escrever sobre tudo aquilo que o Espírito Santo lhe orientava e lhe inspirava. Ouvir o mestre. Nós sabemos que existe uma diferença entre o ato de ouvir e o ato de escutar. Ouvir é uma condição fisiológica natural e involuntária. Todos ouvimos. E todo ser humano nasce equipado fisicamente para ouvir, com exceção das pessoas que nascem com deficiência auditiva ou a desenvolvem. A percepção do som que entra pelos ouvidos permite que estes sons sejam captados pelo nosso cérebro. E a nossa mente, então, vai fazer algo com isso que ela está recebendo. Não há envolvimento da vontade no ato de ouvir. A gente ouve o que quer e ouve o que não quer. Sendo, portanto, um ato passivo de recepção e o primeiro passo para compreender do que se está ouvindo. Então, essa compreensão vai gerar o próximo passo, que é a escuta, que aí é outro processo. Escutar, então, é algo mais complexo, é consciente, é fruto da escolha, eu posso ouvir tudo. E as Escrituras me diz isso na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 25. Examina tudo. Aquilo que ouviu, examina. Mas retende o que for bom. Você pode ouvir de tudo, mas você precisa escutar aquilo que verdadeiramente vai ser bom, vai ser gerador do bem. Bem, veja bem que dentro das habilidades cognitivas para escutar, nós necessitamos intencionalidade, vontade, acuidade, que é essa capacidade mais ampliada de percepção, atenção, compreensão e interpretação do que foi ouvido. Requer interesse, requer esforço para traduzir o que está sendo ouvido, para enfim chegar ao seu significado. É tão complexo que, para escutar de fato, nós precisamos considerar todo o contexto da comunicação, interpretando a mensagem, fazendo uma análise, ainda que rápida, sucinta, resumida, para decidir sobre a nossa reação. Ouve-se com os ouvidos, mas escuta-se com a mente. E uma das ações do inimigo das nossas almas, principalmente nesse tempo tribuloso que nós estamos ouvindo, é o de fazer com que as pessoas ouçam, mas não escutem. Quanta coisa ouvimos todos os dias, sobre quais delas nós refletimos, internalizamos e guardamos?
No caso específico do servo de Deus, ouvir a voz de Deus é ler a palavra de Deus. Porque é através da palavra de Deus que Deus está se comunicando conosco. E aí, mais do que ouvir a voz de Deus através da palavra de Deus, eu preciso escutar o que Deus está dizendo. Ou seja, mais do que ler a Bíblia, eu preciso interpretar os seus ensinamentos e aplicar esses ensinamentos na vida. Muitas vezes as Escrituras vai utilizar essa palavra ouvir e escutar como sinônimos, como também nós fazemos no dia a dia. Mas quem lê com atenção, que não está apenas ouvindo, mas escutando, vai saber fazer essa diferença. Não são poucas as vezes que a Bíblia vai dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E então, são inúmeros os versículos bíblicos sobre ouvir e escutar, e estamos todo o tempo ouvindo as vozes do mundo, e na maioria sendo influenciados negativamente por estas vozes. Agora, se a pessoa não está no santo retiro da palavra de Deus, ele é levado pelo que ouve, e ele vai escutar de um modo comprometedor, e isso pode trazer muitos problemas para a sua existência. O sinal clássico de maturidade e discernimento é você continuar a consultar a Deus de contínuo, a fim de andar por fé e não por vista, ou a fim de andar por fé e não de ouvidos. É escutar o que Deus tem a dizer sobre todos os aspectos da nossa existência, porque é para uma eternidade com Ele que nós estamos caminhando. E se temos que ouvir alguma voz neste mundo, tem que ser a dele. A virtude que João teve precisa ser a nossa. Ele ouviu Jesus. Ele escutou Jesus com atenção e também o seguiu, o amou e o imitou. Isso fez dele o apóstolo do amor, que é o terceiro e último tópico da nossa lição. Aqui nos diz que, além dos versículos que registram o discípulo a quem Jesus amava, temos no Evangelho de João o texto que podemos identificar como textuário da Bíblia. Um deles, que é João 16. Nas duas primeiras epístolas atribuídas a João é frequente a menção do amor de Deus e de uns para com os outros. Nós vamos ver agora as formas como João expressou esse amor. O que nós lemos em João 3,16 é: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou todas as pessoas, de todos os tempos, de todas as raças, de todos os lugares, de todas as classes, de todos os credos. Ele amou as pessoas. Amou não aqueles que o amavam, como a própria Escritura nos afirma. Ele nos amou quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores e até mesmo inimigos. Amou-nos não porque nós correspondíamos o seu amor, mas nos amou apesar de nós e da nossa rebeldia. Jesus é amor e Jesus é o amor de Deus encarnado. João sentiu e viveu esse amor, e esse versículo foi escrito por ele. E esse versículo é um monumento vivo colocado em palavras. Como João expressou o seu amor? Depois da partida de Jesus, João cuidou de Maria. O 3.1 nos explica como foi isso. Aqui diz que João, que antes presenciou os milagres de Jesus, agora estava ao pé da cruz, imóvel, sofrendo, agoniando, juntamente com Maria. Ali Jesus viu o sofrimento da sua mãe e do discípulo a quem amava perto dela. Então, Jesus disse a Maria: mulher, eis aí o seu filho.
E depois disse a João, filho, eis aí tua mãe. E a Bíblia diz que a partir deste momento João recebeu Maria em sua casa. Temos algumas coisas que precisamos olhar com muito cuidado quando nós trazemos esses versículos para a nossa reflexão. Leia João 19, do 25 ao 17, calmamente, que vai estar nos dando esse relato dessa situação que se refere a uma das últimas frases de Jesus pregado naquela cruz. A mensagem da cruz, ela foi e continua sendo uma pregação das mais eloquentes, inspiradoras e transformadoras de todos os tempos. As últimas frases que Jesus disse naquela cruz, elas continuam ecoando através do tempo, chegam nos nossos dias com esse mesmo impacto restaurador, vivificador e educador para a fé. Jesus pregou naquela cruz, né? As suas últimas 7 frases que foram ditas naquela cruz foram frases de grande impacto e uma grande pregação. Mas o que a gente vê ali é o seguinte, quando Jesus diz, mulher, eis aí teu filho, vira para João e diz, filha, eis aí tua mãe, nós temos aqui Jesus no topo do Calvário, num sofrimento extremo, mas não estava preocupado consigo, ele estava cuidando das pessoas ao seu entorno. E ele demonstra ali um cuidado essencial por sua mãe, Maria, e a confia ao apóstolo João. Por quê? Porque os irmãos de Jesus só vieram crer em Jesus depois da sua ressurreição. Os seus irmãos, posteriormente, haveriam de assumir o cuidado da sua mãe, primeiro porque também eram filhos dela, também porque eram os responsáveis pelo seu sustento e manutenção. Mas nesse momento exato, eles ainda não eram servidores do reino. Mesmo em uma família com outros interesses que não são cristãos, Deus sempre prepara o necessário para que os seus filhos tenham amparo e tenham ajuda. No caso, nesse momento, Maria estava deixando de ser uma mãe para tornar-se tão somente a serva de Jesus. A mãe humana de um filho humano assistiu seu filho ser engolido pela morte. O vínculo materno estava se rompendo ali. Ela enterrou, ela viu seu filho ser morto e ser enterrado. Quando Jesus ressurge glorioso, a relação de Maria com Jesus não é mais de mãe e filho, mas Maria agora é uma filha, como todos os outros, adotada por Deus através de Jesus Cristo, assim como as demais pessoas convertidas ao Senhor. Jesus está nos mostrando que devemos ter cuidado para com a nossa família, cuidado espiritual principalmente, e até pregado naquela cruz ele demonstra isso. Essa é uma questão muito polêmica, porque existe aí uma discussão se Maria teve ou não teve outros filhos. Nós temos o desenvolvimento do marianismo com o passar dos séculos dentro do culto católico romano. Então, você tem o culto à Virgem Maria, colocando-a no centro da fé cristã, mas que levanta alguns debates bem acirrados pelos princípios que o marianismo defende. O marianismo defende devoção e respeito irrestrito a Maria, reconhecendo-a como a Mãe de Deus. O marianismo defende a sua imaculada conceição, ou a sua concepção imaculada, afirmando que ela estava preservada do pecado original. O marianismo defende a sua perpétua virgindade. E o marianismo prega que ela também foi assunta ao céu, assim como Jesus ascendeu aos céus diante dos seus discípulos, o marianismo prega que Maria também ascendeu ao céu em corpo e alma. Bem, e o que está por trás da defesa é exatamente esse trecho de João 19. Esse texto de João é tomado como referência e como defesa
desse pensamento mariano, uma vez que Jesus na cruz entregou ao apóstolo João como um símbolo de entrega de Maria a toda a humanidade. Ela é vista como a mãe espiritual de todos os cristãos. Só que cristãos não têm uma mãe divina, têm apenas pai. E aí, os evangélicos amam, os evangélicos respeitam, os evangélicos acreditam em fatos relevantes da vida dessa grande mulher Maria, que foi escolhida para ser a mãe de Jesus entre todas as mulheres, e acreditamos que justamente por ser tão especial. O que Deus viu em Maria, somente Ele sabe. Mas os evangélicos não defendem a ideia de que ela tenha permanecido imaculada no sentido estrito do termo, porque pelo fato de ser humana, pelo fato de estar casada, ela, biblicamente, conforme a afirmativa de vários versículos, teve outros filhos, mas em sua humanidade ela trazia consigo o pecado original, o que torna o uso dessa palavra imaculada, no sentido que ela é aplicada, bem complicadinho. A concepção de Jesus foi de fato imaculada no sentido que não teve participação humana. Jesus foi plantado no ventre de Maria pelo Espírito Santo, que é o Espírito da vida. Depois do nascimento de Jesus, diz a palavra de Deus que Maria passou a coabitar com José e ela teve filhos e filhas, uma família grande, uma família numerosa. Então, os adeptos não são, os cristãos não são adeptos do marianismo, porque também não aceitam que ela seja corredentora, porque a Bíblia afirma outra coisa. O que podemos afirmar em relação a isso é que nós aceitamos Maria nos moldes bíblicos. Nós admiramos, amamos, consideramos Maria como um ser humano da maior grandeza, mas nós não aceitamos aquilo que os católicos fizeram dela. Isso porque a Bíblia nos leva por outro caminho. E 1 Coríntios 4:6 diz que nós não podemos ir além do que está escrito. Bem, apesar da grande família, Maria foi entregue aos cuidados de João. E ele entendeu o que o mestre queria dizer e como conduzir o seu último desejo. E foi por isso que, desde aquele momento, João recebeu Maria na sua casa para dar continuidade ao cuidado espiritual que ela precisaria, até o momento da conversão dos seus filhos a Jesus Cristo, e aí a gente entende que a família passou a assumir o seu cuidado, mas que João não deixou de fazer a sua parte nesse seu envolvimento mais próximo, nesse vínculo que Jesus criou entre ele e Maria, sua mãe. Ok? E para terminar esse tópico, isso é um assunto que gera muita polêmica, né? E pode nos colocar em algumas dificuldades com alguns enfrentamentos por parte de pessoas que assumem isso de uma forma mais radical. Mas nós não estamos aí para discutir ninguém sobre pontos de vista pessoais ou criados à parte das Escrituras. João escreve sobre o amor, e o amor é evidenciado nas suas cartas. Aí, nesse finalzinho aqui, a gente juntou também mais 2 pontos, porque eles estão nessa relação de afinidade. Aqui no 3.2 diz que não há dúvida que Jesus ensinou lições valiosas sobre o amor para os seus discípulos. No entanto, João se destacou grandemente no aprendizado. 3.3, em suas cartas, João expressou o amor de Deus, referindo-se aos seus leitores como amados ou filhinhos. Irmãos, ele aprendeu a lição, ele se deixou transformar. João sentiu o amor, aprendeu sobre o amor, viveu o amor e transmitiu o amor através dos seus ensinos.
Tudo aquilo que ele aprendeu com Jesus, ele aplicou no seu dia a dia. Vamos ver que a abordagem de João sobre o amor vai transbordar nas suas cartas, que são recheadas de referências e ensinos práticos sobre o amor cristão. Nós ainda veremos de voltar isso em outros momentos, né? Mas João vai falar em 1 João 2, do 7 ao 11, sobre o amor fraternal como prova do relacionamento com Deus. Ele mostra que o amor é um mandamento tanto novo quanto antigo, em 1 João 2,7. Ele é antigo porque já se encontrava no Antigo Testamento, mas ele é novo porque ele é ordenança do Senhor Jesus, conforme João 13,34. Tendo sido ensinado, a comunidade cristã, desde o princípio da sua existência, pregou o amor desta mesma forma que João e os demais discípulos e apóstolos aprenderam. Em sua argumentação, João expõe que a ausência de amor para com um irmão é um indicativo de que, na verdade, tal pessoa ainda está em trevas. Não sabe por onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. 1 João 2,11, ele acredita que apenas o amor abre nossos olhos para que possamos andar na luz. João também explica que aqueles que amam o mundo excluem do seu coração o amor do Pai, e sendo assim o amor do Pai não está nele. Tudo isso nós aprendemos com as cartas de João, que são de grande riqueza para percebermos e vivermos o peso glorioso desse amor divino que desce sobre nós também para nos conduzir por esses caminhos excelentes abertos pelo amor. E aí a nossa compreensão ampliada de todas estas coisas vai nos dando condição de nós prosseguirmos em aliança no amor do amado. Duas coisas são necessárias para prosseguirmos: da aliança, do vínculo essencial com Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, e o amor do amado, o amor com o qual nós temos sido amados. E aí nós vamos amar como fomos amados e receber do apóstolo do amor a doutrinação apostólica a esse respeito para vivermos de conformidade com ela. A conclusão nos diz que o discípulo João teve a sua vida transformada a partir do momento que ouviu e atendeu ao chamado do Senhor Jesus para ser seu discípulo. E conforme foi caminhando com Jesus, ele foi aprendendo, ele foi sendo corrigido, ele foi sendo aperfeiçoado e mais tarde se tornou um dos instrumentos do Espírito Santo na evangelização e na edificação da igreja. Que o mesmo Espírito encontre lugar para continuar operando hoje em cada membro do corpo de Cristo, nos fazendo agentes evangelizadores, edificadores para a glória de Deus e pessoas que amam, porque são amadas também por Cristo. Amém, igreja? E assim nós concluímos essa nossa primeira lição do trimestre, trazendo aí essa abordagem com alguns comentários, chamando vocês para prestarem atenção com especial ênfase nos escritos de João, a partir deste momento em que nos debruçaremos sobre estes assuntos, para crescermos em graça e em conhecimento. Deus seja louvado por sua vida que esteve aqui até agora, que o Senhor possa abençoar seu dia, seu domingo, que o Senhor possa abençoar sua família, seus negócios, seus projetos, que também em tudo Deus seja o centro da sua existência. Oremos? Nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos.
Louvado seja o teu nome, porque falou aos nossos corações, através deste ensino relevante, saudável, necessário, essencial. Continua, Senhor, falando conosco e que tenhamos ouvidos para ouvir, mente para escutar, coração para abrigar a tua palavra e aplicar esses ensinamentos na vida para que sejamos cheios do Senhor. Que seu amor e a sua graça nos bastem para prosseguirmos em aliança no amor do amado. Amém? Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.